Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Quebrando o Código da Vinci. Ele é um livro do Darrell Bock. Darrell Bock é o mesmo que escreve esse livro aqui depois, o Jesus Histórico, tá? Então ele é um erudito, mas escreveu um livro aqui bem popular, respondendo ao Código da Vinci. Esse daqui é um livro que é da editora Novo Século, ali de 2004, mais ou menos na época que o livro foi publicado. Então ele vai falar algumas coisas, desfazer alguns mitos que foram propagados aí por esse livro, bastante sensacionalista e sem fundamento, né? Então um deles ele está falando da Maria Madalena, tá? Então ele mostra as passagens de que Maria da Madalena aparece, né? Primeiro no Novo Testamento, né? Maria Madalena aparece em Lucas capítulo 8.1. Ela fazia parte do grupo de mulheres que viajava junto com os discípulos de Jesus, tá? Muitas mulheres viajando juntas não era tão incomum. Incomum seria se Maria Madalena estivesse viajando com um grupo sozinha, mas não era o caso. Sempre ela é dita viajando com muitos. E depois ela na crucificação. Ela aparece ali em Mateus 27:55, Marcos 15:40, João 19:25, na crucificação e depois na no túmulo vazio, né? Que Maria Madalena é uma das que primeiro vê o túmulo vazio, testemunha da ressurreição. Mateus 28:1, tá? Então essas são as passagens que ela aparece. Uma passagem que se refere muito, bastante, né? Que é João capítulo 8, 1. João capítulo 8:1, que é aquela da mulher que foi apedrejada, né? Então, assim, vieram com ele, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então, aquele que tiver a puro, que atire a primeira pedra, né? Que ele tiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela, né? Essa passagem que ela é considerada uma interpolação, mas ela consta lá do Papias, quer dizer, é um texto bastante antigo, né? Então, essa passagem, ela não cita se tratar Maria Madalena. Depois se associou a Maria da Madalena, mas não cita. E uma mulher pega em adultério, né? Não cita. Então, a mulher em adultério não está identificada com Maria Madalena. Entende? As outras passagens que aparece Maria Madalena, ela está no grupo, né? Fora da Bíblia, aparece um texto de Hipólito, Hipólito do século III, tá? Em que fala que os cristãos reconhecem Maria como apóstolo dos apóstolos, tá? O problema dessa passagem é que o texto que a gente tem desse, ele é do século X. Isso que ele vai explicar aqui. Ela aparece muito mais tarde, no século X. Hipólito descreveu, sim, Maria como uma mulher apóstolo. Mais de um século antes de Nicéia, ela descreveu os eventos que fizeram de Maria uma das mulheres apóstolo. Então diz assim: para que as mulheres apóstolos não duvidassem dos anjos, Cristo apareceu para elas, para que fossem os apóstolos de Cristo. Aqui ele está usando o termo apóstolo como discípulos, que é um termo que não aos 12, né? É um termo que aparece no Novo Testamento como referindo aos discípulos. Então, e não aparece como apóstolo dos apóstolos, né? É uma pequena variante. Então, é um texto que é do Hipólito, teria sido aí do século III, tá? Nós temos também textos apócrifos, né? Evangelho de Filipe, no capítulo 63, fala assim: e a companheira de. Não se sabe o que é, tá? É um texto fragmentado, tá? Maria Madalena, não sabe o que é. A ela mais do que a os discípulos e beijá-la na. Bom, então não dá para saber. Talvez seja, talvez completando fosse, e a companheira de Jesus, Maria Madalena, amou a ela mais do que a todos os discípulos e costumava sempre beijá-la na boca. Pronto. Só que esses espaços em branco que eu falei não estão no texto, tá?
Então, essa passagem é usada pelo Código da Vinci para dizer que Jesus deu um beijo na boca de Maria Madalena. Evangelho de Filipe 63. Mas você tem outra passagem do Evangelho de Filipe, no capítulo 58, que diz assim: Por isso a palavra perfeita concebe e dá nascimento por meio de um beijo. Por essa razão nós também nos beijamos uns aos outros. Então aqui está falando beijo santo, que os discípulos davam entre si. Então talvez, possivelmente, esse capítulo 63 esteja se referindo a esse beijo. Não um beijo de um marido com um homem com casado. Então essa passagem do Evangelho de Filipe 63 é usada para dizer que Jesus era casado, mas está falando nos silêncios, né? Porque não está dito ali claramente, tá? Então, esse texto. E outra questão, ali, quando aparece companheira, o termo que aparece em grego é koinonos. Se fosse esposa, seria giné. Então, ali, se fosse esposa de Jesus, ele teria dito que Jesus beijou a sua esposa. Mas não é isso que está lá. Está como companheira. Tá? Então, essas passagens. Tem uma outra passagem que vai aparecer no Evangelho de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, é do século II, Evangelho de Maria, que diz assim: Mas André respondeu e disse aos irmãos: Dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro então respondeu e falou as mesmas coisas. Ele inquiriu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou, em particular, com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar nossa opinião e ouvi-la? Ele preferiu ela a nós? Então Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? E aí, enfim, tem uma disputa aqui sobre a revelação entre Pedro e Maria Madalena. Então, veja, essa passagem é usada para dizer que a igreja estava discriminando as mulheres. Na verdade, aqui o ponto não era bem sexo aqui. O ponto era o fato de Pedro estar se queixando de não ter sido comunicado daquelas verdades que Maria Madalena estava dizendo. Então, é mais um desafio sobre a questão de quem, afinal, tinha a verdade, né? Não é exatamente uma questão denegrindo por falta de ser, pelo fato de ser mulher. Né? Nada no texto indica algo além de que Jesus teria aparecido para Maria Madalena sozinho. Novamente, era Jesus comunicando uma verdade. Enfim, nós não temos, então, um texto claramente apócrifo, mesmo entre os gnósticos, que diga que Maria e Jesus, Maria Madalena e Jesus fossem casados. Tá? Então, ele faz essa observação. Outra questão é Maria Madalena prostituta. Essa ideia, vocês viram as passagens, a passagem mais próxima disso seria João, capítulo 8, que também ali não fala de Maria Madalena. E ali está falando de uma mulher que foi entregada por questões de adultério. Né? Prostituta, especificamente, não aparece em lugar nenhum. Tá? Nem nos apócrifos, nem no Novo Testamento. Essa história vai começar com o Papa Gregório o Grande, em 591. Poxa, lá no século VI. É a primeira vez que vai falar que Maria Madalena era prostituta. Né? E aqui o Darrell Bock ele sugere que isso tenha vindo de uma confusão. Tá? Em Lucas 7,36 tem uma personagem que aparece lá sem nome. O texto não chama essa personagem sem nome de prostituta, mas a conclusão é que os pecados dela envolviam promiscuidade sexual. Então, a prostituição, de fato, é a causa mais provável. Mas ali em Lucas 7,36 não diz que é Maria Madalena. Tá? Em Lucas 8, versículo 1, Maria Madalena é chamada pelo nome. Ela é identificada como beneficiária de um exorcismo feito por Jesus. Não há nenhuma menção ao fato dela ter consagrado alguém. E um terceiro texto é João 12, 1, que Maria Bethânia consagra Jesus em público ao final do seu ministério de 6 dias antes da Páscoa. Então, ele sugere que o Papa Gregório, por uma questão, por engano, não foi nada deliberado, segundo ele, Derrelbock,
ele acabou associando a Maria Madalena prostituta de uma dessas passagens, Lucas 7, com a Maria Madalena. Tá? Mas isso é bem tardio. Então, ele refuta essa ideia de que a igreja quisesse apagar as mulheres da história, porque os 12 apóstolos são nomeados pelo próprio Jesus e só incluiu homens. Então, isso não é algo que veio depois da igreja, isso é uma coisa que está presente nos textos iniciais, essa questão. E desde os textos iniciais, existe um papel de várias apóstolas mulheres ali que estão no grupo e disseminando. Paulo, nas cartas autênticas, ele saúda várias dessas mulheres apóstolas que ajudam na disseminação do cristianismo, que sugere uma igualdade entre homens e mulheres nesse papel aí, pelo menos inicial, da igreja primitiva. Né? Então, são esses pontos que queria falar, quer dizer, a tese de Jesus casado, segundo Gerhard Bock, é algo que não está nos evangelhos, também não está nos apócrifos. Foi uma extrapolação em cima desse texto do Evangelho de Filipe, né? E que não tem, não tem muita confirmação. É isso, muito obrigado, então.